Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. É preciso colocar nossa vida nas mãos de Deus, deixar que Ele assuma o comando e apenas ter fé e esperança que tudo se resolverá da melhor forma. Não se entregue ao desespero, pois nem sempre cabe a nós solucionar nossos problemas. Olhemos em frente com esperança e fé, com a certeza de uma amanhã mais feliz. Acredite, Deus tem grandes bênçãos guardadas para nos dar de presente. Assista agora, Momento de Fé e Reflexão. Uma mensagem direto do céu para o seu coração, com Wilson Machado. Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Você que está assistindo esse vídeo, que tem uma Bíblia aí próxima a você, eu quero que você pegue a Bíblia, abra no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Esses versículos falam sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. E esse será o tema da nossa reflexão de hoje. Foi um fato muito importante ocorrido em tempos remotos, época em que Cristo andava nessa terra pregando a palavra de salvação e curando os enfermos. A cura do paralítico em Cafarnaum é muito importante porque marcou os registros bíblicos. Mas para que a gente possa entender como tudo isso ocorreu, é necessário que nos aprofundemos no assunto, que buscamos conhecer mais sobre a história de Cristo e a sua trajetória nesta terra. Cafarnaum, que localidade era aquela? O que fazia Cristo em Cafarnaum? Quais eram as pessoas que estavam presentes naquela reunião com o Mestre? E por que quando desceram o paralítico até ele, por que ele não simplesmente falou, levante, pegue a sua maca e vá? Não, ele disse, filho, os seus pecados estão perdoados. E por que essas palavras causaram tamanha indignação nos senhores das leis que presentes estavam naquela reunião? Cafarnaum vem do latim, Kefnash, que traduzido para o português significa aldeia de Naum. Uma aldeia de pescadores que fica localizada a noroeste do Mar da Galileia, um lago muito grande com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Nesta localidade havia uma importante atividade comercial da época, a atividade pesqueira. Em Cafarnaum tinha pelo menos uma alfândega, uma guarnição e uma sinagoga. Ela está situada no caminho que conduz à Síria, ou seja, na rota principal de todo o Oriente, que vai do Mediterrâneo ao Egito. E Jesus morou em Cafarnaum, assim como também alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago, André e João. Diz a Bíblia que depois de peregrinar, depois de visitar várias aldeias e comunidades, curando as pessoas e pregando o Evangelho, Jesus retorna para sua casa. Jesus retorna para Cafarnaum. E eu posso inclusive realizar a cena aqui do meu imaginário de Cristo em Cafarnaum na sua casa. Aquele alvoroço todo, as pessoas com aquele alarido todo, comentando uma com a outra. Olha, aquele homem que se diz filho de Deus, que cura as pessoas, ele está em casa, ele voltou, vamos lá ver ele. E aquela informação foi sendo difundida de pessoa por pessoa, ao ponto de se aglomerar na casa de Jesus uma verdadeira multidão, o que não dava condição nem mesmo de passagem pela porta. Ninguém saía, ninguém entrava, de tanta gente. Nessa reunião, segundo a Bíblia, Jesus fala para diversos grupos de pessoas. Mas hoje, na nossa reflexão, nós vamos classificar 4 tipos de grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que foram naquela reunião justamente porque queriam ouvir as palavras de Jesus de bom grado,
porque queriam novidades de Deus para suas vidas, estavam com sede e com fome da palavra. Por isso, as ouviam atentamente e guardavam em seus corações. Naquela reunião também estavam presentes aquelas pessoas que foram somente para atender um convite do amigo. Então é comum a gente ver nas igrejas as pessoas que vão porque têm sede e fome da palavra de Deus. São aquelas pessoas que vão na igreja, que não têm vergonha de dar uma glória a Deus bem alto, que glorificam Jesus com todas as suas forças, que não se envergonham de dizer o aleluia, que estão ali atentas a todas as palavras que saem da boca do pregador, porque elas querem saciar a sua sede, querem matar a sua fome da palavra de Deus, querem sair do culto revestidas pelo poder e pela palavra. Mas nas igrejas também existem o segundo grupo de pessoas, daquelas pessoas que estavam presentes também na reunião com o mestre, que são as pessoas que foram apenas atendendo um apelo do amigo. Depois de muita insistência, olha, vamos ao culto hoje, vamos lá ouvir a palavra de Deus. Deus tem coisas boas para nossas vidas. Mas essas pessoas vão para agradar o amigo que o convidou, e não para agradar a Deus. Portanto, o pregador está lá, suando a camisa, pregando, falando sobre as maravilhas que Deus tem para a vida da pessoa, e ela está ali, no celular, né, conversando com o amigo pelo WhatsApp, olhando as fotos do Facebook, e não está nem aí para as palavras de Cristo. Está ali justamente para agradar o amigo e não agradar a Deus. Nesta reunião com Jesus também estavam presentes os senhores das leis, os fariseus e escribas, que estavam ali justamente para ver se Jesus cometeria algum erro, se Jesus cometeria alguma blasfêmia. Hoje, nos cultos também, existe esse tipo de pessoa, que vai na igreja justamente para observar o que o pregador vai falar, para observar o irmão que está sentado ao seu lado, para depois sair na rua denegrindo a imagem da igreja, falando mal do pastor, falando mal do seu irmão. São pessoas que estão ali justamente para ficar atenta a erros que possam ser cometidos dentro da igreja. Basta o pregador falar alguma palavrinha que não a agrada para que ela já possa sair dali com aquele alarde todo. E lá na reunião com Cristo estavam presentes também esse grupo de pessoas. Mas nesta reunião com Jesus também estava presente o quarto grupo, que eram das pessoas que trabalham para a obra de Deus. Aquelas pessoas que injetam ânimo nas pessoas. Aquelas pessoas que simplesmente faz a obra de Deus acontecer. Como os 4 homens que conduziram o paralítico até Jesus. Eu posso imaginar eles idealizando um jeito de conduzir o paralítico até o mestre. Pela porta não tinha condições. Eu imagino que um deles disse, olha, eu tenho uma ideia. Os outros, qual é? A gente descobre a casa e desce o paralítico pelo teto até Jesus. E assim o fizeram. Descobriram parte da casa, do telhado da casa de Jesus e desceram o paralítico até Jesus. Jesus, olhando a fé daqueles homens, ele simplesmente olhou para o paralítico e disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso causou uma indignação que você não faz ideia nos fariseus e nos escribas que ali estavam presentes, nos senhores das leis. Eles não falaram nada, mas em seus pensamentos indignados, nos seus pensamentos se atormentavam dizendo, mas quem ele pensa que é? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, com todo o seu conhecimento espiritual, conseguiu ver o pensamento daqueles senhores das leis que ali estavam. E disse, por que se atormentais com estas palavras? Eu poderia simplesmente
dizer para o paralítico: levanta, pega a sua maca e vá. Só que esse homem não está doente fisicamente. A doença estava no coração daquele homem. E Jesus curou aquela paralisia justamente na raiz daquele mal. Ele foi lá na raiz da doença, na raiz daquela paralisia, que era o coração daquele homem. Então não bastava apenas Jesus falar para ele: levanta, pega a sua maca e vá. Era necessário Jesus curar o coração daquele homem. E Jesus vendo, se o coração dele estiver puro, essa paralisia não existirá. Porque o que está causando essa paralisia é o coração dele, que está cheio de mágoa, cheio de ódio, de rancor e de pecados. E é comum hoje a gente ver muitas pessoas serem acometidas por doença justamente porque não tratam o seu coração. Porque seu coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de ira, e isso acaba provocando um estresse tão grande, muitas vezes culminando num derrame cerebral que deixa a pessoa com o corpo paralisado. E Jesus viu que aquele homem poderia ter cometido algum mal na sua vida que o levou àquela condição. Por isso ele disse essas palavras: filho, os seus pecados estão perdoados. Quando ele disse isso, o paralítico simplesmente ficou curado também da paralisia. E aí ele completou: levanta, pega a sua maca e vá. Mas isso provocou indignação nos fariseus, porque, segundo a Bíblia, a comunidade judaica da época era muito rígida na sua religiosidade. Tinha regras muito pesadas para serem cumpridas. E se as pessoas não cumprissem as regras impostas pela comunidade judaica, as consequências eram terríveis. Tanto é que levaram Jesus à crucificação. Porque Jesus não obedecia mandamentos de homens. Jesus não obedecia mandamentos de comunidades religiosas. Jesus obedecia os mandamentos de Deus. Irmãos, agora a questão é: em qual grupo dessas pessoas você está inserido? Você é do primeiro grupo, daquelas pessoas que têm sede, que têm fome da palavra de Deus? Você é do segundo grupo, que é daquelas pessoas que só vão à igreja para atender um convite do amigo? Ou você é do terceiro grupo, que é daquelas pessoas que vão na igreja somente para observar erros? Ou você é do grupo das pessoas que trabalham para a obra de Deus? Sinceramente, eu espero que você esteja incluído no grupo primeiro e no grupo quarto. No grupo das pessoas que vão na igreja porque têm sede e fome da palavra de Deus. E no grupo das pessoas que trabalham na obra de Deus. Porque hoje é comum a gente ver nesse mundo muitas pessoas que estão paralíticas, esperando que alguém pegue a sua maca e o conduza até Cristo para serem curadas, serem libertas. Eu não estou falando de paralisia física, eu estou falando de paralisia espiritual. Pessoas que estão com a sua vida financeira paralisada, nada dá certo para ela. Ela tenta um empréstimo, não consegue. Ela tenta um trabalho, as portas estão fechadas. Ela tenta de qualquer forma buscar recursos, não consegue porque a sua vida financeira está paralisada. Ela chega em casa, vê na mesa a pilha de faturas só aumentando, contas e mais contas a pagar, e ela sem nenhuma solução, sem saber aonde buscar dinheiro para quitar as suas dívidas. A sua vida financeira está paralisada. A gente observa também nesse mundo que muitas pessoas estão com a sua vida conjugal paralisada. Pessoas que não conseguem mais se entender com o seu cônjuge. Pessoa que vivia uma vida feliz, mas de repente a vida conjugal vira um tormento. Ao invés de ser uma vida de bênçãos, é uma vida somente de tormento e de amargura. Discussão todo dia, briga todo dia, um não entende mais o outro. O que a mulher gosta, o marido não gosta. O que o homem gosta, a mulher não gosta. E aí a incompatibilidade de gêneros
vai só aumentando a cada dia, e isso acaba causando revolta, e muitas vezes o casamento chega ao fim, justamente porque a vida conjugal está paralisada. A gente observa também muitas pessoas hoje acometidas aí por doenças que muitas vezes são fatais. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ler Marcos 2, capítulo 1 até o 12, a cura do paralítico de Cafarnaum. Que Jesus não curou a paralisia daquele homem, Jesus curou o coração dele. E essas pessoas estão com o seu coração também paralisado para a palavra de Deus. E aí vem a doença, aí vem o tormento familiar, é filho que cai no mundo das drogas, é filho que cai no mundo da criminalidade, porque essas pessoas estão também com a sua vida social paralisada. Então tem muitas pessoas hoje paralíticas espiritualmente, que estão aguardando apenas as pessoas que trabalham na obra de Deus, você, pegar a maca dela e conduzir ela até Jesus Cristo para que ela possa ser liberta. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa que tenha sede e fome da palavra de Deus, mas seja também um evangelista, seja também uma pessoa que trabalhe na obra de Deus, uma pessoa que conduza muitos paralíticos para que possam receber a cura, receber a libertação para a sua vida, para o seu corpo e para a sua alma. Haja dessa maneira. Seja fiel a Deus desta maneira, que Deus vai ser fiel a você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.